Bom dia a todos e todas. Bom dia, professor Lailton. Meu nome é Rafaela Régia, como muitos já sabem, e por motivos de saúde, eu resolvi fazer esse vídeo para a apresentação do meu trabalho, né, da questão a mim delegada. E eu agradeço desde já a compreensão de todos. Foi uma sugestão, inclusive, do professor. E eu achei a melhor opção, porque eu até então não tinha pensado em fazer um vídeo e disponibilizar para a turma, né? Mas durante a aula, agradeço desde já a compreensão de todos vocês. Bem, a questão a mim delegada foi a questão 19, e seu enunciado diz: elabore um quadro sinótico em que se apresente um paralelo entre o estruturalismo europeu e o estruturalismo americano, elencando 9 itens neste paralelismo. Eu fiz o quadro sinótico e enviei para o professor e sugiro até que ele disponibilize para vocês também durante a apresentação desse vídeo, como uma forma de vocês seguirem esse roteiro e assim terem uma noção melhor dos tópicos da minha fala. Bem, no meu esquema, né, de aula, de apresentação, eu coloquei como primeiro tópico o conceito, né, a conceituação de estruturalismo. Sei que já teve até uma aluna, né, uma colega de turma, que conceituou o estruturalismo, mas eu resolvi fazer de novo essa conceituação para que vocês possam lembrar e assim a gente trabalhar alguns conceitos, certo? Bem, estruturalismo, linguística estrutural ou estruturalismo linguístico refere-se às escolas ou teorias linguísticas nas quais a linguagem é concebida como um sistema independente e autorregulado, sendo os elementos linguísticos definidos de acordo com o tipo de relacionamento que possui com os demais elementos. Então, assim, fazendo um resumo, né? O estruturalismo, ele vê a linguagem como sistema independente e autorregulado, e os elementos, eles se relacionam e se dividem nas relações internas. Então, esse é o estruturalismo. Só que existem dois estruturalismos. Há o estruturalismo europeu e há o estruturalismo americano. Eu fiz aí 2 colunas nesse sinótico e coloquei na primeira coluna europeu e alguns tópicos sobre ele, e na segunda coluna coloquei o americano e alguns tópicos sobre ele. Então, eu vou explanar cada um. Bem, o estruturalismo europeu iniciou-se com a publicação do CLG, Curso de Linguística Geral, de Saussure, em 1916. Estruturalismo como termo, entretanto, não foi usado por Saussure, que chamava sua própria abordagem de semiologia. Coloquei aí depois principais linguistas. Por quê? Porque Saussure ele influenciou na Europa a escola de Genebra, de Albert Séché e Charles Bailey, a escola de Copenhague, de Louis Emslev, a escola de Paris, de André Marinet e Auriras Rullens Greiman, e também o Círculo Linguístico de Praga, representado pelos linguistas Roman Jakobson e Nikolai Trubetskoy, que incorporaram à linguística os termos estrutura e estruturalismo. Já o termo linguística estrutural foi cunhado por Louis Emslev, né, da Escola de Copenhague. Aí depois coloquei, surge de um projeto filosófico. Por que de um projeto filosófico?
o estruturalismo europeu trata-se de um projeto filosófico, né? Pois se baseia no conceito de Durkheim, é o próximo tópico, né? Se baseia no conceito de Durkheim, mas não se tem um consenso do pano de fundo filosófico, talvez Durkheim. O que se sabe é que o termo estruturalismo é uma modificação antidarwiniana realizada pelo sociólogo Emile Durkheim em relação à analogia orgânica feita por Herbert Spencer, na qual Spencer traça um paralelo comparativo entre as estruturas sociais e os órgãos de um organismo, pois ambos possuem diferentes funções ou propósitos, certo? Então, é um projeto filosófico, tá certo? O método é dedutivo. Por quê? Porque se baseia, né, tem como base o levantamento de hipóteses. O objeto é a língua. É a língua, mas a língua é vista para o estruturalismo europeu como um sistema de signos que se divide nas relações internas. E por último, eu coloquei os princípios que regem o estruturalismo europeu, né? Os princípios básicos, né? Então, o estruturalismo europeu, ele se configura com base em dois princípios: o princípio da autonomia e o princípio da estrutura-sistema. O princípio da autonomia diz que o sistema autônomo, a língua, é definido exclusivamente por suas relações internas, certo? Num processo de autocontido, eu botei aí, que significa inerência, ou seja, para descrever o funcionamento, não busca influências externas ao sistema, imanência. Então, é inerente ao sistema. Então, ele é autônomo, né? A língua é autônoma porque ela é definida exclusivamente por suas relações internas. E a estrutura sistema diz o quê? Que não se pode pensar em um elemento isoladamente, certo? E o princípio diz que os elementos da língua se caracterizam a partir da organização global em que se integram, né? No processo de formalidade, de sistematicidade. Então, eu coloquei aí que a língua se organiza em estruturas. Formalidade, eu esqueci de colocar, mas também outro nome é sistematicidade. E agora vamos para o estruturalismo americano, né? O estruturalismo americano, também chamado de distribucionalismo ou linguística distribucional, é representado por Leonard Bloomfield, e os postulados da análise distribucional foram publicados no livro Language, em 1933, de Leonard Bloomfield. Os principais linguistas, eu coloquei aí, né? Os principais linguistas do estruturalismo americano: Leonard Bloomfield, Franz Boas e Edward Sapir. Bem, surge de um projeto político, diferentemente do estruturalismo europeu, que nós vimos que é um estruturalismo que tem como projeto pano de fundo filosófico. Esse não, é político. Por quê? Porque é devido ao investimento de pesquisadores, né, sobre as línguas indígenas. E o objetivo é descrever, comparar e também possibilitar a compreensão da língua desses povos ameríndios, né?
Aí depois coloquei, se baseia na psicologia behaviorista, estímulos. Então, é de base behaviorista, comportamentalista, comportamentalismo, behaviorismo, ele se difundiu nos Estados Unidos a partir de 1920, né? Teve o grande teórico Skinner, né? E se baseia no estímulo-resposta, por isso que eu botei estímulos. É como se uma pessoa aprende a falar cadeira. Ela é estimulada devido a um reforço da comunidade verbal, né? Que estimula ela a responder cadeira toda vez que vira uma cadeira. Que realmente tiver uma relação, que for perguntar a ela o que é cadeira, ela dá aquele conceito, não porque ela sabe o que é aquele conceito, mas devido a um reforço, né? Ao processo de estímulo-resposta. O método é indutivo, o método do estruturalismo americano é indutivo, diferentemente do europeu, que é dedutivo, através de hipóteses. Esse é descritivo, indutivo, e se baseia na observação empírica da língua. Então, através da experiência de dados linguísticos, que se faz os levantamentos através da observação e, por fim, as generalizações, que nós vamos ver já nos princípios. E a língua também é o objeto do estruturalismo americano, igualmente ao estruturalismo europeu, porém, a língua não é vista como um sistema de signos que se divide nas relações internas, como no estruturalismo europeu, e sim é fruto do processo de comparação, já que o objetivo é comparar, descrever as línguas indígenas americanas, certo? Então, é fruto da comparação. O americano é comparativo. Já o europeu, a língua é um sistema de signos que se divide nas relações internas. Então, tem que ficar bem claro essa divisão, essa diferenciação entre as duas. Os princípios, para terminar, vamos ver os princípios do estruturalismo americano. Bem, os princípios são os princípios da substância, do indivíduo e da distribuição. O princípio da substância tem a ver com a necessidade de uma observação empírica, de uma substância empírica, né? Fatos concretos, né? Isto fazer através da observação dos dados as devidas ressalvas, né? Indivíduo relaciona-se com a substância, parte de unidade de um dado linguístico para fazer generalizações. Aqui ele diz até que esse princípio diz que quanto maior o corpus, a amostra de fala, mais seguro é o objeto do conhecimento, né? Distribuição. O estudo das relações distribucionais, aí já vem, né? O nome do estruturalismo americano era distribucionalismo. Por quê? Porque as relações são distribucionais, não são internas, né? Então, o estudo das relações distribucionais que compõem a língua é o suficiente para estabelecer as regularidades que expõem a estrutura. Então, aqui nós temos os dados observáveis, a observação empírica e a objetividade. Por quê? Por que objetividade? Porque o estruturalismo americano, ele primava pela objetividade. A descrição, né, da língua tinha que ser objetiva. Por isso que não trabalha nem com a semântica, nem com o significado, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação, tenham entendido, e qualquer dúvida me perguntem, tá bom? Um bom dia e fiquem com Deus.